Filipenses capítulo 3, verso 13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. O texto diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. A grande verdade, nessa manhã eu ministrei sobre as pessoas que aqui estavam. Eu falei que de fato a conversão ela é uma mola propulsora. Ela nos injeta e nos lança literalmente para um desejo acentuado da vontade de Deus. Ela dá um up nas nossas vidas, mas é o começo de um processo. Você aceita Jesus e você passa a ter um processo de caminhada para poder alcançar o plano original do céu, que é de salvação. Automaticamente o Senhor deixa alguns estabelecer, alguns querer, e dentre eles o batismo. O batismo nas águas é uma decisão importantíssima na vida de toda pessoa que segue a Jesus, que entregou sua vida a Jesus. E a realidade é essa, que é possível ver que se batizar não se torna uma opção, é um mandamento, assim como você estabelecer a vontade do Senhor e gerar discípulos, fazer discípulos. Tem coisas que para quem quer viver com Jesus se torna irrevogável você caminhar sobre esse propósito cristocêntrico que está estabelecido sobre as Escrituras. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está estabelecido a uma condenação. E esse up, ele passa a ter essas fases, e a fase é aceitar a Jesus, é se batizar e dar continuidade numa vida com o Senhor. Não pode-se só achar que somente cumprir uma ou outra fase é suficiente para poder ter o direito à salvação. O texto está dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Significa que eu preciso continuar um propósito para estabelecer o alcance daquilo que é predominante sobre a minha vida. A pergunta que eu poderia fazer é: o que se torna predominante sobre a sua vida? Ainda que o Senhor tenha planos e projetos para dar a você coisas maravilhosas em desfrutos nessa terra, mas você ter ardentemente sobre o seu espírito o desejo de estar com Jesus. Amém ou não amém? Então nós poderíamos dar aqui ênfase sobre muitas coisas que a Bíblia traça como colheitas de posicionamentos que nós nos inserimos, mas a grande realidade é que a mais ardente, a Bíblia fala que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam se manifestar por aquilo que é prioridade na sua vida. A palavra de Deus, ela vai falar em Mateus 6,33 que o reino de Deus não é opção. O reino de Deus é uma decisão de escolha. Buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e automaticamente o Senhor vai estabelecer o acréscimo para tudo aquilo que eu tenho necessidade. Você pode observar que o versículo do número 25, ele vai falar sobre algumas aves, sobre o lírio, sobre o campo. Não trabalham, não fiam, olha como eles são maravilhosos, mas no estabelecer do seu propósito ele morre e seca. Olha o passarinho, não pode pegar dinheiro no mercado comprar, mas o Senhor dá a ele toda a possibilidade de ele se alimentar para cumprir o seu propósito. O Senhor, no Gênesis, ele estabelece a sua vontade em 5 dias. No 6º dia ele cria o homem. Em 5 dias ele diz que é bom tudo que ele faz. Na criação do homem ele diz que é muito bom, e além de ser bom, ele coloca a sua própria essência dentro de nós, soprando seu fôlego de vida em nós. Então Deus, ele nos tornou seres viventes somente para uma vida a ser vivida. Pergunta para mim, qual é essa vida, pastor? Pergunta. É viver para o Senhor.
Não há como a gente querer desvirtuar um propósito que é original desde a criação. A criação, ela já estabeleceu a vontade sobre nós. Quem concorda assim diz amém. E esse concordar, ele vai estabelecendo processos. Salmos 136, se não me engano, a Bíblia diz que ainda que nenhum dia existisse, o Senhor já tinha nos elegido nele e nos estabelecido em amor para que a gente viesse viver a abundância do Senhor. Deixa eu fazer um adendo aqui sobre a questão de desfrutar. Muitas das coisas que nós queremos desfrutar não está na força do braço, está no cumprimento de um posicionamento para viver aquilo que o Senhor estabeleceu no plano original. Essa é a hora que você diz amém? Estabelecendo um plano original. Então todos os desfrutos que eu quero ter diante é uma coisa que se torna promissora, eficaz e vindoura, ela está na vontade do Senhor, não na vontade pessoal. E a realidade é que é difícil demais andar correto em um mundo de extremos aproveitadores, mas é necessário para herdar a salvação. E todas as vezes que o Senhor comissiona um homem e uma mulher, Ele sempre está pronto num lugar escondido para que o Senhor revele. Qual é o lugar escondido? É o clamor e a oração, para o Senhor revelar para as adversidades que ali tem um homem e uma mulher posicionado para dar ordem às adversidades e as adversidades baterem em retirada. A Bíblia diz o seguinte: se tem alguém enfermo, chame os presbíteros, e impondo-lhe as mãos, eles serão curados. Qual é a opção? Talvez se o presbítero orar, talvez ele vai ser curado? Não, a ordem é: se tiver alguém enfermo, chame um homem posicionado, chame os presbíteros, impondo-lhe as mãos, eles serão curados. Agora, cá entre nós, a qualificação do intercessor, Deus dá só aos presbíteros, ou Deus dá a todas as pessoas que foram chamadas por Ele para uma grande obra? Se você não tiver um presbítero para orar sobre uma enfermidade, o que você vai fazer? Esperar o outro dia para chamar o presbítero, ou você vai usar a autoridade que ele te deu para estabelecer o milagre? A grande realidade é, o nível da guerra aumenta, mas também aumenta o nível de sabedoria para lidar com a guerra. Amém, irmãos? Então, a gente tem aqui um camarada chamado Sansão, que ele tem uma força estabelecida pelo Senhor para ser um libertador de um povo que está sendo atacado. Sansão, ele é desvirtuado por uma acentuação que ele foca. Então agora ele conhece Dalila, e ao conhecer Dalila, agora ele tem uma interpretação. Agora, independente do que eu sou, eu preciso estabelecer o desejo de um coração que está extremamente apaixonado por uma oferta que Satanás colocou no caminho de Sansão. Vou te dar uma revelação: cuide com as ofertas do caminho, elas podem te cegar. Então, agora o que acontece? Ele é um homem que corta-se o cabelo dele, tira-se a força dele. Ele é um homem que não tem mais como estabelecer a vontade do Senhor, porque é o plano original. Mas agora ele está um homem cego, sem força, mas ele reage a um clamor de quando o Senhor tinha vocacionado ele. O que ele faz? Senhor, eu me arrependo, eu estabeleço arrependimento sobre o meu coração, e dá sobre mim, Senhor, a oportunidade de libertar o meu povo. A Bíblia fala que a morte de Sansão libertou matou mais homens do que toda a sua história de vida. O que significa? Que quando um homem e uma mulher, ele tem um desejo e um plano original de honrar ao Senhor, ele não se deixa ser apegado com as ofertas de caminho. Diz uma coisa para mim: a mulher do fluxo de sangue, ela estava 12 anos hemorrágica, ela estava sangrando compulsivamente 12 anos, uma enfermidade que fez ela gastar tudo que ela tinha. Ela não tinha mais recursos e não tinha mais aonde procurar o estabelecer de um milagre. Ela fica sabendo que Jesus vai passar com os seus discípulos, e quando ela sabe que Jesus vai passar, ela cria uma alternativa sobre o coração dela, que é tocar ao menos na orla do manto do Senhor, para ela se tornar uma mulher pura e curada. Diga uma coisa: não poderia ter sido a primeira opção? Responde, gente, sim ou não? Mas por que ela deixou para ser a última? Isso é uma interpretação que eu estou fazendo.
e uma aplicação dessa minha interpretação. Ela poderia ter sido a primeira escolha dela. Não precisava ficar 12 anos enferma. Ela poderia declarar a enfermidade dela naquele próprio dia, com fé e crendo. Escute, precisava tocar na orla do Senhor para ser curada? Não precisava. Por quê? Porque se ela tem a convicção da cura dela no estabelecer do que ela vive, ela mesma falaria para ela mesma: enfermidade, eu te dou uma ordem e te repreendo. A partir de hoje você vai ser repreendido da minha vida. Esse fluxo de sangue vai cessar e eu serei curado. O que Deus está fazendo? Não espere o culto de domingo para você vir pedir oração. Viva uma vida de oração, que você vai viver uma vida de milagre. Então eu não tenho esse sentimento de amar porque eu tenho afinidade, porque o amor, ele não é uma questão de opção de afinidade, é uma decisão a partir de quem é o Senhor da minha vida. Então o Senhor nos chamou e nos qualificou como sua imagem e sua semelhança. Ele nos qualificou como sua imagem e sua semelhança. Escute, o amor de Deus, ele foi tão intenso por mim e por você, que ele entrega o seu próprio filho por amor a pecadores. Você não faz isso nunca. Tem coragem de dar o seu filho por amor a alguém? Responde, igreja. Não, nós não temos. Se o Senhor me pedir, interessante que existe a lenha, existe cutelo e existe um sacrifício. Existe a lenha, existe cutelo e existe um sacrifício. A Bíblia fala que Abraão pega um dos seus criados e pede para levar até o cume do monte a lenha. Por quê? Porque o seu criado é novo. Quem é novo tem que carregar lenha, porque quem é experiente carrega aquilo que pode ser mortal para alguém. Abraão fica com um cutelo e ele manda o seu criado levar até o cume do monte a lenha. Ele prepara todo o cenário para oferecer em sacrifício ao Senhor. Então quando ele vai sacrificar, o Senhor diz para ele: não é para você sacrificar o seu filho, eu estou intencionando o seu coração até onde eu posso encontrar em você fidelidade a mim, ao ponto de eu mesmo não dar a você algo que vai de repente te entristecer. Ele consegue desfrutar das promessas que o Senhor fez a Isaac. O que o Senhor está falando com isso? O Senhor está dizendo que às vezes Ele pode te levar a um extremo. Quantos estão vivendo extremos aqui? Levanta a mão. Poucas pessoas. Que maravilha se você não está vivendo extremo. Ou perguntar de novo: quantos estão vivendo extremos aqui? Levanta a mão. Sabe o que significa esse extremo? Extrair de você o mais perfeito louvor. Porque se Deus tivesse falado para José de todo o processo que ele passaria, ele jamais queria ser governador. Ele queria continuar sendo submisso ao seu próprio pai, porque isso era a essência dele. Mas o Senhor vocaciona ele para estabelecer o governo sobre o Egito. Então agora José, ele passa por toda uma turbulência. Interessante que só ele tem a comida que é necessária, porque está estocada para alimentar todos que estão à sua volta, inclusive aqueles que venderam ele. Ei, o amor para quem vive a essência de uma imagem e semelhança não é opção, é uma obrigação. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: amar quem te ama é fácil, mas Deus tem criado situações na sua vida para ver se você ama até aqueles que não te amam. Amém, gente? Para finalizar, a Bíblia fala em João capítulo 15, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Mandamento é este. O mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como vos amei. Escute, um homem orgulhoso, ele não consegue amar a partir do meu amor. Romanos capítulo, e finalizo. Pessoal da ceia pode vir. E finalizo. Romanos capítulo 2, versículo 1. Essa palavra ela é cruel, gente. É uma palavra para conversão. Olha só: portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejais quando julgais, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas.
o outro, pois tu que julgas, praticas o mesmo. Olha o que eu falei. A gente condena o irmão pelo pecado do irmão, mas esquece que nós somos pecadores diferentes. Quem está entendendo diz amém. Irmão, alguém pode dar glória a Deus nesse culto? Está servindo essa palavra? Está sendo pão para a sua vida? Então vamos lá. Até medo. Vamos lá. É o meu ministério, não vou fugir dele. Vamos lá. O homem quando julga, porque te condenais a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, pratica o mesmo. Quer dizer, cometo pecado igual. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, não segundo o julgamento alheio. É segundo a verdade, contra o que tais coisas praticam. E tu, ó homem, que julgas o que praticam tais coisas, cuidais que fazes a tu escapares do juízo de Deus. Então isso é a atuação de um juiz. E esse juízo não é nessa terra, porque essa terra ainda está sendo advogada por um advogado fiel, que advoga nossas causas, ainda que seja um homem pecador. Mas naquele grande dia o juízo de Deus virá sobre o homem, e o homem terá que pagar por suas ações na terra. Quantos querem estar com ele naquele grande dia? Então eu vou dar uma aplicação de um texto para a gente orar. O texto é Filipenses capítulo 3, versículo 13. É o texto que eu estou pregando, irmãos. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim. Agora faz o seguinte, coloca foco nos seus olhos. Coloca foco nos seus olhos. O que você está enxergando? Coloca a visão. Vamos fazer o seguinte, feche seus olhos, feche. O que você vê? Eu fecho os meus olhos e eu vejo a cruz. Eu fecho os meus olhos e eu vejo Jesus. Eu fecho os meus olhos e eu vejo ardentemente o meu coração gritando por salvação. Eu fecho os meus olhos e eu vejo Jesus sinalizando em alto bom som: eu estou te esperando, filho. Porque se Jesus voltar amanhã, nós teremos o prazer de ouvir dele: vinde bendito do meu Pai. Nós teremos o prazer de estar com ele. Nós teremos o prazer de morar com ele. Nós teremos o prazer de estar todos os dias com ele. Nós vamos estar com Abraão, nós vamos estar com Isaac, nós vamos estar com Jacó, nós vamos estar com Davi, nós vamos estar com Esther, com Ruth, nós vamos estar com Estevão. Como eu quero falar com Estevão! Eu quero dizer: Estevão, vem cá, senta aqui comigo, vamos conversar, cara. Como que tu conseguisse honrar tanto um homem ao ponto de ser um estabelecedor de apedrejamento, porque você reconhece que existe homem de Deus? Ei, Estevão é um anônimo para poder dar a glória a um homem chamado Paulo. Sabe o que Deus está dizendo? De repente você não vai aparecer, mas você vai ser um homem que vai estar na frente guardando quem vai aparecer, porque esses são os intercessores dos últimos dias. É isso que nós precisamos viver. Diga comigo: metanoia. Mais alto, metanoia. Mais alto, metanoia. Mais alto, metanoia. Diga comigo: mudança de vida. Mudança de vida, mudança de hábito, mudança de gesto, mudanças de mente, mudanças de atuações. Deus está levantando uma igreja que tem um desejo ardente no seu coração, e o ardente é estar com ele naquele grande dia.